Irmãos, eu creio em um novo tempo daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Da simplicidade da palavra, da simplicidade da oração, de coisas práticas, mas simples, funcionais. Mas nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor está fazendo. E o Senhor nos deu uma palavra semana atrasada a respeito de não vender a primogenitura. Mas hoje o Senhor quer nos falar nesse texto algumas coisas sobrenaturais. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 diz assim: o registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. É só isso. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Irmãos, é interessante que hoje eu comecei a estudar sobre Mateus e quando eu comecei no primeiro versículo, o Espírito Santo já começou a falar comigo. Eu falei, Deus, é isso. Eu quero que o Senhor ministre no meu coração. E Ele começou a falar da genealogia, da história, daquilo que o Senhor tem uma linhagem para nós. E o Senhor, Ele veio para quebrar paradigmas. E se a gente for ver na história de primogênitos, de toda a história, o Senhor sempre vem quebrando paradigmas, Ele vem quebrando toda a estrutura humana, aquilo que a gente pensa que é muito formal, é muito certo, Ele vem e quebra tudo e faz tudo diferente, tudo novo. E pensa comigo, eu pensei, gente, mas a linhagem de Jesus, né? Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Será que não seria Abraão gerou Ismael? Ismael não nasceu primeiro? Ismael não era filho de Abraão? E eu falei, Deus, o Senhor, assim, você já chega fazendo toda a extravagância, né? Porque eu parei. Então Abraão gerou Ismael. Mas o Senhor começou a falar comigo, Eliane, quando eu tenho uma promessa, o que conta não é o que você fez de errado, é aquilo que eu prometi para você. Ah, Senhor. Irmãos, Ele não conta com as nossas besteiras, os nossos erros. Ele conta com aquilo que Ele prometeu. E voltando em Gênesis, começando a estudar Gênesis, quando Sara riu, né? Quando o anjo foi lá visitar, como assim? Eu já sou velho, meu esposo é velho, como que a gente vai ter um filho na nossa velhice? Então Sara, ela quis ajudar o Senhor. Olha, já que eu não posso ter filhos, né? O Senhor me fez estéril, eu vou dar Agar. Irmãos, e o Espírito Santo começou a ministrar todas as vezes que você tenta ajudar Deus, vai dar problema, vai dar ruim. Você vai sair do plano, do propósito, daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Mas será que eu estou disposta a esperar o tempo de Deus? Irmãos, quando Abraão saiu, quando ele foi para Ur dos Caldeus, que saiu da terra, da parentela dele, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, ele tinha quantos anos? 100 anos. 25 anos se passaram. Será que a gente é capaz de esperar uma promessa, uma palavra de Deus? Guardar ela no nosso coração sem esmorecer? Porque às vezes nós temos uma palavra de Deus, mas a gente, no meio dessa jornada, eu sou estéril. Eu não tenho condição de ser fértil, de dar, afinal de contas, mas a nossa circunstância, a gente já é velhinho. E como assim que a gente vai poder ter um filho? Mas Deus tinha prometido a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei. E te farei. Ele começou a te dizer quem que Abraão ia ser, né?
vou te multiplicar, a tua descendência. E o Senhor começou a falar com Abraão, mas ele não tinha filho. E quando passou 10 anos dessa palavra, a Sara ou a Sarai quis ajudar. Eu vou dar um jeitinho. Já que eu não posso e tem que se cumprir a palavra, eu vou dar a minha serva. E ela deu e concebeu Ismael. Ismael não era promessa. E quando eu li Mateus capítulo 1, eu falei, escuta, se fosse pensar nos primogênitos dos filhos, não seria Ismael? Abraão gerou Ismael. Isaac tinha gerado Jacó? Ou era Esaú? E eu falei, Senhor, quando Ele tem uma palavra, uma promessa para você, Ele conta com aquilo que Ele te prometeu. Ele não conta com aquilo que veio no meio do caminho e você tentou resolver e você tentou trazer uma outra alternativa. Ele conta com aquilo que Ele te prometeu e Ele é fiel naquilo que Ele te prometeu. Amém? O Senhor abençoa Ismael, mas a promessa era com Isaac. Vai lá para o livro de Gênesis, capítulo 25. Aleluia. Oh, Jesus. Gênesis 25. Eu vou começar pelo verso 5. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Repete comigo. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Mas para os filhos das suas concubinas deu presentes. E ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. No verso 11 diz assim: depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque morava próximo a Ber-lai-ror. Não sei como é muito pronunciado. E eu fui estudar, eu queria saber o que significava Ber-lai-ror. Significa poço daquele que vive e me vê. Irmãos, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e dizer, escuta, quando eu tenho uma promessa com você, eu vou abençoar você e vou te dar tudo o que eu tenho prometido para você. Abraão deixou tudo para Isaac. Para os outros filhos, ele deu presentes. A gente sabe que Abraão era um homem riquíssimo, mas tudo foi para aquele que tinha promessa. Depois da morte de Abraão, quando o sepultaram, Deus abençoou o seu filho Isaque. E morava Isaque naquele que vive e naquele que me vê. Irmãos, eu preciso prestar atenção. Que lugar é esse que Isaque vivia? Aonde ele estava? Ele vivia, significa o poço daquele que vive e daquele que me vê. Eu preciso estar dentro daquele que vive e daquele que me vê. Repete comigo. Eu preciso viver aonde aquele que vive e aquele que me vê. Eu não posso viver num lugar de morte. Eu não posso viver em um lugar onde o Senhor não me vê. Mas Isaque foi viver naquele poço, naquele lugar, daquele que vive e daquele que me vê. E este é, no capítulo 12, diz assim, este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem do nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, velho de Ismael, Quedar, Abinel. Irmãos, quando eu comecei a ler os nomes dos filhos de Ismael e comecei a ver no original, você vai se escandalizar. Tipo, Betuel, aquele que habita em Deus e Deus destrói. Eu vou chegar aqui.
os descendentes de Ismael. Só para vocês terem uma noção. Nebaiote, filho de Ismael, ele chama alturas, significa alturas. Quedar, escuro. Abideo, terceiro filho de Ismael, castigo por Deus. Do mar, silêncio. Comecei a ver esses nomes e comecei a falar, Deus, o que é isso? Mas presta atenção, no verso 12, este é o registro da descendência dos filhos de Ismael, filho de Abraão, que Agar, sua serva egípcia, deu a Sara. No verso 18, diz assim, seus descendentes se estabeleceram na região que vai a Avilá, Assur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ismael viveu em hostilidade contra todos os seus irmãos. Hostilidade significa agressividade, provocação, oposição. Ele viveu em guerra, ele viveu com brigas, com inimizades, ele combatia em rivalidade. Irmãos, quando Deus te dá uma promessa, escuta, fica firme nela. Ele vai cumprir. Passa o tempo que passar. Mas quando eu gero Ismael, eu vou trazer dor de cabeça. Eu vou criar algo, tentar ajudar algo que Deus não tem para mim. E aí com ela vem as consequências. A vida inteira. A gente sabe hoje quem é. Os ismaelitas, os palestinos, o povo da Arábia, vive em guerra até hoje. Eu quase disse assim, na minha Bíblia fala assim, viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. E viveram, eu quase disse, vive, porque ainda vive. Essa guerra ainda vive, por falta de esperar numa promessa. Por falta de crer no Deus das causas impossíveis. Pode ser que você hoje tem algo que para você tão impossível, é tão fora do comum que você precisa, que você começa a falar assim, Senhor, é impossível, olha, eu não tenho condição, olha, meu corpo físico não dá conta, olha, como é que eu vou ter essa situação, como é que eu vou sair fora disso, para onde que eu vou com esse negócio? Mas o Senhor te fala assim, escuta, eu tenho uma promessa com você, eu tenho uma promessa com você, fica tranquilo, creia, segura ela. Se Deus falou, irmão, Ele vai fazer, não importa o tempo. Escuta, Sara, passou-se 10 anos da palavra, ela entrou em pânico. Não tem mais idade. Eu vou resolver esse negócio, porque senão vai ficar ruim para Deus. Irmãos, às vezes nós recebemos uma palavra e a gente, como a palavra às vezes demora a se cumprir, a gente quer dar um jeitinho. Escuta, Deus não precisa do seu jeitinho. Deus não precisa que você arranje para que Ele não fique mal na fita. A palavra que Ele te deu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é aquele que vai diante de você, endireitando, trazendo o morto à vida, ressuscitando aquele que está morto. Irmãos, o que falta em nós é cumprir a promessa, é esperar na promessa, é crer na promessa e esperar o tempo do Senhor. Amém? Num piscar de olhos, eu sei que Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Mas se gastaram 10 anos, Sara entregou Agar. Passaram mais 15. E aí veio o filho da promessa. Mas escuta. No verso 12 ele diz na minha Bíblia, na minha versão, este é o registro da descendência de Ismael. No 19 diz assim, esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Irmão, quando eu faço algo que não é da parte de Deus, eu só tenho um registro, eu só tenho lá um escrito, mas quando eu tenho aquilo que Deus tem para mim, eu tenho uma história.
Eu tenho, sabe, começo, meio, fim, eu tenho uma retórica, eu tenho o começo da história, o meio da... Eu faço parte de uma história. O Senhor quer uma história comigo e com você, porque nós somos família. Ele não quer registrar você na história, não. Ele só não quer falar assim, olha, a Lília e o Augusto, então, era bênção demais, ponto, acabou. Não. Ele quer dizer, a Lília e o Augusto, eles perseveraram, eles batalharam, eles venceram, recebeu cura, recebeu prosperidade, é boca profética, é pai de nações, é mãe de nações. Irmãos, é uma história que o Senhor tem para mim e para você, não é um registro. Mas como eu estou vivendo isso? Eu estou fabricando a bênção para mim, tentando resolver, no impulso, na compulsão, no desespero, ou eu estou esperando a promessa? Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E às vezes nós entramos em situações que Deus não tem para nós. Ele não nos colocou. Nós vamos colher o fruto disso. Deus perdoa, perdoa. Mas a consequência vem. Tem a consequência. E viveram em hostilidade todos os dias com seus irmãos. Irmãos, viveram em guerra. O que Sara fez, entenda, ela criou uma confusão milenar. Não sei se eu posso dizer assim, mas uma confusão que está até hoje. Tentando ajeitar, tentando ajudar. Eu não tenho que fabricar nada. Eu tenho que crer na palavra que Deus me deu. Eu tenho que confiar naquele que me prometeu. E eu quero, e eu tenho certeza que você quer, fazer história. Irmãos, eu ouvi hoje uma palavra tremenda do Gregório. Alguém ouviu? Aquele apóstolo, profeta que faleceu, acho que na quinta-feira, Gregório Netinu. Ele disse assim, eu anotei, eu achei uma tremenda palavra. Quando você constrói uma história com Deus, Deus constrói uma história através de você. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Quando eu construo uma história lá no meu quarto de intimidade com o Senhor, Ele constrói uma história comigo através de mim. Deus tem uma história para mim com você. Ele não tem um registro. Nós somos filhos da promessa. Deus te prometeu. Eu tenho certeza que se nós formos falar aqui, são tantas palavras, são tantas promessas que o Senhor nos deu, liberou, falou. Algumas creio que já cumpriram, outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir, amém? Mas nós temos que ser perseverantes na palavra, perseverantes naquele que prometeu. Aleluia. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e a irmã de Labão, também o arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Tem uma outra passagem que diz que Ismael, ele era tão rebelde que ele casou com uma egípcia, onde Abraão não aprovava. Isaque, ele foi obedecer o pai. Ele mandou, né? Vai lá para os meus parentes, lá vai ter. Estou preparando, o Senhor já preparou. E veio Rebeca. Irmãos, eu preciso esperar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque o que o Senhor tem para mim é muito melhor daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo. Aquilo que o Senhor tem para mim, Ele vai suprir em tudo a minha necessidade. Você concorda que o Senhor te fez? Ele te formou? Será que Ele sabe o que eu e você precisamos? Será que Ele conhece o Rafael? Será que Ele conhece, sabe, a Vanessa? Será que Ele conhece a Tainara? Ele conhece perfeitamente. Ele sabe o que nós precisamos. E diz a palavra que ele foi e buscou Rebeca. E quando ele tinha 40 anos, ele casou com ela. Mas Rebeca era estéril. Irmãos, eu não sei o que está morto em você. Eu não sei o que está estéril em você. Eu não sei o que é aquilo que está morto, que não tem vida em você. Mas eu sei de uma coisa, que se você orar, se você crer, se você acreditar, aquilo que era estéril vai ser fértil e vai dar vida. E vai ser vida e vai ser bênção. Amém? Irmãos, esse homem pagou um preço pela sua esposa. Ele orou por ele. Sabe quantos anos que ele orou por ela? 20 anos.
A gente olha na sequência aqui e pensa, nossa, ele orou, Deus respondeu e já foi pai. Já... Não, irmãos. Ele casou com 40, com 60. Aqui diz, com 60 anos. Foi quando ele recebeu a bênção. Irmãos, quantos homens têm orado pelas suas esposas? Você tem orado pela cura da sua mulher? Você tem orado pela restauração dela? Você tem orado pela que ela seja uma mulher, que vai correr as nações? Tem? Prepara, Rafael, porque vai. Prepara. Então é bom você orar. Irmãos, o que nós temos feito? Você tem orado pelo seu marido? Você tem abençoado seu marido? Você tem gerado seu marido? Porque o que Isaac fez com Rebeca foi gerar. Ele gerou. Essa mulher que era estéril, que não podia ser filho, que era infértil. Deus mudou a história dela. Deus mudou a história desse casal, desse casamento. Mas alguém pagou um preço. E aqui diz que o cabeça, o sacerdote, ele intercedeu pela sua mulher. Até que... mas eu já estou cansada. Já orei 3 anos, 4 anos, lá em casa não muda, não resolve. Irmãos, é até que... Todo mundo pensa que o jejum de Daniel foi 21 dias. Não foi, não. Foi até que se cumpre. Até que a promessa vem. Até que é gerado. E ele perseverou 20 anos para ver. E quando veio porção dobrada, gêmeos. Deus sempre é assim, ele é exagerado. Ele sempre nos surpreende. Pensa de uma mulher que era estéril, não tinha fertilidade nenhuma. O homem, o marido, paga um preço de oração. E quando vem a promessa, vem porção dupla. Ei, Felipe, hein? Que é isso? Aleluia! Pensa. Irmãos, é bênção demais que o Senhor tem para nós. Mas eu preciso pagar um preço. Irmãos, eu não sei o que está morto. Pode ser que algo está morto dentro de você. Pode ser que seja na área emocional, pode ser que seja na sua área saúde, pode ser que na sua vida financeira, pode ser que, sei lá, no trabalho, na sua profissão, pode ser que algo não deu certo ainda. Você não está olhando, não está vendo nada, não vejo nenhuma folhinha nessa terra seca. Essa terra está seca, está árida, está estéril, não tem nada. Irmãos, molha ela, rega essa terra, ora, declara, determina. Insiste até que Isaac prevaleceu. Isaac perseverou. Isaac não desistiu. Eu creio que, lógico, ele cresceu vendo o pai, os milagres, tudo. Mas, irmãos, você não vive da história de ninguém. Deus quer uma história com você. Deus quer a sua história. Mas meu pai foi bênção, mas foi a história dele, qual a minha? Eu não posso viver na sombra de ninguém. Eu não posso viver na história dos pastores que eu amo, que eu respeito. Não, irmão, tem uma história minha com Deus. E aí eu aprendi com o Gregório. Quando eu construo uma história com Deus, Deus constrói uma história através de mim. Não é registro. Não é só colocar e mencionar um fatozinho lá, registrar, autenticar lá. Não. É uma história, é uma vida, é um legado que o Senhor tem para mim e para você. Ele nos chamou para fazer história. Amém? Glória a Deus. Isaac orou. Diga, eu preciso orar até que a minha bênção venha. Aleluia. Até que aquilo que está morto ressuscite. Até aquilo que não tem vida, eu vejo vida. Irmãos, se nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus das causas impossíveis, o que é impossível para Deus? Nada. Nada. O Senhor quer nos abençoar em toda plenitude. Irmãos, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu tenho certeza que eu e você somos promessas do Senhor. E o nosso Pai, Ele já nos deu tudo. Abraão deu tudo. Ele não deu alguma coisa. Ele não deu uma prosperidadezinha. Ele não deu um terrenozinho. Ele deu tudo para o filho da promessa. Depois Deus abençoou. Irmãos, eu recebo tudo daquilo que é para mim. E eu tenho a bênção do Senhor. Mas nós vamos caminhar.
Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. Diga amém. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos que empurrava dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Diga assim, eu preciso consultar o Senhor. Todas as vezes que eu tenho alguma dúvida, irmão, é com Ele. É Ele que me dá direção, é Ele que me faz entender aquilo que eu não estou entendendo, amém? E disse o Senhor, 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Como assim? O mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. E tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Amém? Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Tenho 2 coisas para te falar. Primeiro, persevera na oração. Passou 20 anos, mas Isaque colheu o fruto da promessa. Ele gerou na vida da sua esposa os filhos, até que a sua mulher não fosse mais estéril, mas fosse fecunda e abençoasse e tivesse os filhos, amém? Mas cuidado, Isaque preferia Esaú. E a Bíblia diz que ele preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Irmãos, cuidado com as nossas preferências. As nossas preferências podem nos levar ao engano. No verso 23, o Senhor disse, o mais velho servirá ao mais novo. Não, mas Deus está saindo fora? Como é que é? Não é o primeiro que é o primogênito? Não é o primeiro que recebe? O primeiro era Esaú. O Senhor já tinha dito. Irmãos, eu preciso estar muito atento àquilo que o Senhor me fala. Aquilo que Ele me fala, aquilo que Ele me diz, aquilo que eu ouço do Senhor. Eu tenho que dar atenção. Isaque preferia Esaú. Porque ele fazia uma caça, né? Eu imagino que caçava aqueles, né? E fazia uma comida maravilhosa ali. O pai tinha uma preferência pelo filho. Cuidado com as suas preferências. Porque dizer Isaque preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Cuidado com o que você tem fome. Você pode ser enganado. Amém? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também chamou de Edom. E respondeu Jacó, venda-me primeiro o direito de ser filho mais velho. E disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Eu preciso valorizar aquilo que o Senhor me deu. Eu preciso dar valor àquilo que o Senhor me deu. Havia um legado. Não era simplesmente só financeiramente, mas havia uma linhagem de uma promessa de Deus em abençoar todas as gerações de Abraão. Ele disse, todas as suas gerações serão benditas, multiplicarei, te prosperarei, né? E ele foi falando de uma linhagem, mas Esaú desprezou. Irmãos, por que será que Deus disse, o mais velho servirá o mais novo? Irmãos, tem coisas que o Senhor não pode nos entregar, porque lá na frente nós vamos corromper. Nós vamos vender, nós vamos dar um desdém, nós não vamos apreciar aquilo que é valor, aquilo que tem valor, aquilo que tem conceito, aquilo que tem virtude. Eu vou desdenhar. Mas, Jacó, eu quero esse negócio. Eu quero a sua primogenitura. Será que Jacó sabia dessa linhagem?
Claro que sim. Eles eram abençoados 3 vezes. Quem era o primogênito recebia uma porção maior, 1/3 da fazenda. Depois tomava conta da parte sacerdotal da casa. Tinha uma linhagem de Abraão, de um segmento de bênção sobre família. Irmãos, eu preciso valorizar aquilo que o Senhor me deu. Nós, às vezes, desvalorizamos, nós não damos crédito. Como assim, pastor? O que você está falando desses dias? Estou falando do Espírito Santo. Que nós temos aqui dentro, mas não ativamos ele. Nós desvalorizamos, nós não oramos em línguas porque eu não entendo, eu não compreendo, então eu não vou, não, esse negócio eu não estou entendendo nada. Irmãos, não desvalorize aquilo que o Senhor te deu. Aquilo que o Senhor nos deu é precioso para nos edificar. Não despreze a palavra que nós temos. A palavra é vida, é poder de Deus. Não despreze a comunhão, a intimidade com Ele, porque Ele te deu. Porque é nesse lugar que nós crescemos, é nesse lugar onde nós somos alimentados, é nesse lugar onde nós colocamos toda a nossa ansiedade, é nesse lugar que nós entramos no descanso, é nesse lugar que eu pego todo fardo que está sobre mim e falo, Senhor, está aqui, quero te apresentar. Porque eu sei que o Senhor é poderoso para me trazer um refrigério, um alívio, e é o Senhor que guerreia a minha causa. Irmãos, quantas vezes nós temos desprezado? Porque quando nós olhamos para a palavra, Esaú, né, pisou na bola. Quantos de nós temos pisado? Deus te deu dons e talentos. O que você tem feito dele? Enterrado? Meia boca? Todos nós temos virtudes, dons, talentos, o Senhor nos deu. 10% você está usando dele, 20%, 30%. Ou você se entregou. Ou você resolveu anular a sua vida e falou, vou mergulhar naquilo que o Senhor tem para mim, porque eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o poder dEle que opera em mim, ou seja, segundo aquilo que eu creio, amém? Será que eu tenho desprezado isso? Será que eu não tenho dado valor? Irmãos, eu tenho uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. O Senhor nos deu dons, talentos, Ele nos equipou com a palavra, com o jejum, com a oração, com a intercessão, com a adoração, com a oração em outras línguas, com o Espírito da verdade. Irmãos, se nós desviarmos é porque nós queremos. Se nós entrarmos no buraco, é porque nós não estamos indo para o quarto. Se nós aceitarmos outras promessas, propostas, é porque nós não estamos firmados na palavra que Ele nos deu. O problema não está em Deus. O problema não está que Ele esqueceu de você. Está se eu estou respondendo aquilo que Ele deu para mim. Se eu estou pegando aquilo, e guardando aquilo e valorizando aquilo. Irmãos, eu tenho certeza que Jacó olhava para aquilo e falou, meu Deus, como eu desejava ter saído primeiro. Tentei agarrar meu irmão ali na barriga, mas não deu certo e tal. Mas valorizava aquilo. Aonde um desprezou, o outro valorizou. Eu não posso desprezar aquilo que o Senhor tem me dado. Ele nos encheu de poder. Nós temos tudo que nós precisamos. Ah, mas o diabo está debaixo dos meus pés, o Senhor já resolveu esse negócio. Por que ele me atormenta? Porque eu não creio. Porque eu dou moral para ele demais. Porque eu coloco ele como o cara e põe Jesus bem pequenininho. Porque é como eu olho para a minha dificuldade. Qual é a forma do meu olhar para o problema? Eu valorizo. Nós valorizamos muitas vezes aquilo que não devemos valorizar. Nós damos uma ênfase ao problema, ao vento, à tempestade, à situação, à nossa vida financeira, à nossa vida sentimental, à nossa vida profissional, à nossa vida de casamento ou de solteiro, enfim, a gente coloca isso e esquece que se eu mergulhasse em Deus, se eu buscasse aquilo que o Senhor tem para mim, eu estaria lá na frente. Eu estaria num lugar melhor, eu estaria num lugar seguro, eu não entraria em confusões que eu entrei, eu não entraria em enrascada. Porque se a gente for ver, cada problema que nós entramos ou que nós estamos tem uma consequência de desobediência. Sim ou não? Se nós olharmos, fosse verdadeiros conosco, a gente vai olhar para trás e falar, sabe aqui? Pisei na bola. Eu desobedeci. Eu não consultei o Senhor. Eu não perguntei o que Ele achava disso. Eu fui na minha cabeça, naquilo que eu acho, que afinal de contas eu sou o cara, esse cara sou eu e é você, cheio de inteligência, com os nossos títulos, com os nossos valores, com a nossa capacidade. E deixamos Deus
quietinho lá. Mas aí a hora que dá tudo errado, a gente, Senhor, filho de Davi, aí a gente lembra de todo mundo, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a gente faz aquela coisa linda e volta lá pedindo socorro. Porque tem lugares e tem situações que nós estamos, às vezes, só Deus, irmão. E, escuta, vai gastar tempo. Tem situações que não adianta. Nós entramos e achamos que vamos sair assim, ó, não, agora eu aceitei Jesus, eu quero um compromisso com Ele e tal. Irmão, você cavou um poço, uma cisterna e ela está cheia de entulho. Você vai ter que tirar todos esses entulhos que está na sua cisterna para você ter uma mina de água. Vai te gastar força, esforço. Tirar tudo isso, desentulhar o seu coração, limpar, liberar perdão, perdoar, ir atrás, resolver, negociar uma dívida, negociar situações, orar, Senhor, me dê sabedoria, me capacita. Como eu faço? Como eu administro isso? Irmão, mas Ele está prontinho para nos abençoar. Mas eu posso evitar isso. Eu posso pegar o outro caminho, de valorizar aquilo que é meu. E assim como diz o meu amigo Timóteo, antes de tudo, eu vou orar e vou perguntar para o Senhor: Deus, essa proposta de trabalho é do Senhor? É uma armadilha? É uma cilada? Irmãos, Deus tem várias formas de responder, mas eu preciso estar atenta para ouvir. E às vezes o barulho do mundo, a nossa correria do mundo, nós não temos tempo para ouvir. E aí a gente fica, eu acho que é de Deus, porque a porta abriu. Presta atenção, não é toda porta aberta que é de Deus. E nem toda porta fechada que é do diabo. Eu preciso ouvir o Senhor. Tem coisas que o Senhor nos livra. Mas eu estava esperando essa porta aberta. Pois é, mas o Senhor está te livrando, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está à frente, Ele sabe o que eu e você precisamos. Amém? E Ele nos guarda por amor, Ele nos livra. Irmãos, é nesse lugar que nós temos que estar a valorizar aquilo que o Senhor nos deu, nessa simplicidade da palavra. Valorizar que eu não quero um registro na minha vida, mas eu quero uma história com o Senhor. Eu quero fazer diferença nessa nação. Eu quero que o Senhor faça uma história comigo através de mim. Nós precisamos marcar a nossa geração. Qual é o legado que nós vamos deixar? O que vão falar de você? E aí? Vanessa nasceu, cresceu Vanessa cresceu, batalhou pela sua casa, pela salvação da sua mãe, pela salvação da sua avó, ela permaneceu, ela foi contra tudo, ela foi contra todos, mas ela fortalecia no Senhor e ela não desistiu, e tinha guerra e tinha situações, mas ela não retrocedeu. Ela é um legado. Vai parar na França, na Itália, é o primeiro. Irmãos, legado, história. O Senhor quer fazer uma história comigo, com você. Mas eu não posso arrumar a zimbira, né? As confusões. Eu tenho que me livrar delas. Nós temos que aprender a desviar de problemas, de situações. Nós temos que livrar da inveja, livrar da armadilha, da cilada, daquilo que o diabo tem preparado para nós. Eu preciso estar ligada com o Espírito Santo, porque o Senhor sempre nos antecipa. Amém? Irmãos, quem ora em outras línguas, quem edifica a sua vida, quem crê na palavra, quem está ligado com o Senhor te avisa. Ele te avisa até antes. Começa a jejuar porque vem aí uma tribulação, um levante. Irmão, desvia para a direita porque vem aí uma situação. Escuta, não enfrenta isso não, que isso não é para você. E tem hora que ele fala, chama para você e resolve. Bate no peito e resolve. Pode vir. Eu preciso estar atenta. Que hora que eu tenho que avançar, que hora que eu tenho que parar, que hora que eu tenho que esperar o Senhor fazer e que hora que é para mim agir. Irmãos, isso nós só vamos conseguir num nível de intimidade com o Senhor, de valorizar aquilo que Ele me deu para mim e para você e não desprezar o legado que Ele tem para nós. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Amém? Aleluia. E disse Esaú, estou quase morrendo de fome, que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jura-me primeiro. E ele fez esse juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó.
Então Jacó serviu Esaú com o pão, com um ensopado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou. Diga desprezo. Eu preciso ter cuidado com isso. Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Irmãos, como que eu vou desprezar aquilo que o Senhor me deu? Uma linhagem sacerdotal, bênçãos, uma hierarquia de bênção do Senhor, de promessa. Eu tenho que estar louco. Muito cego, muito fora da palavra. Mas, irmãos, nós já fomos abençoados. Amém? Vai lá para Efésios. A gente já está terminando. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Irmão, eu e você, nós já fomos abençoados. Nós não vamos ser. Nós já fomos abençoados. Mas eu sei que eu sou abençoado? Será que eu sei que o Senhor já me abençoou? Será que eu sei que o Senhor já me transportou do império das trevas, onde eu não sou mais cativo, onde eu não estou mais debaixo de cativeiro de pecado, nada? Será que eu sei disso? Efésios 1 diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, confirmando o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O Senhor não vai me abençoar, o Senhor já me abençoou. Aleluia. Não, irmão, vocês não entenderam nada, não. O Senhor já nos abençoou. Nós somos, eu e você, somos abençoados nele. Nós não vamos ser. Nós somos dessa linhagem. O Senhor nos abençoou. E Colossenses me diz o seguinte. Colossenses capítulo 1, versículo 3, não precisa abrir. Pois ele me resgatou do domínio das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele não vai me transportar. Ele me transportou do império das trevas. Irmãos, eu e você, nós não vivemos nas trevas. Eu vivo no reino do seu Filho, do seu amor. Tem um lugar nele que eu vivo. Mas por que a minha mente ainda está presa debaixo de um cativeiro? Porque eu não conheço a palavra. Porque eu não dou valor, ou porque eu desprezo aquilo que ele me deu. E ainda assim, ele mesmo me abençoando, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, ele me livrando do cativeiro, me transportando do reino das trevas, nós muitas vezes estamos presos, como escravos, debaixo do pecado, de opressão, de prisões, porque desprezamos a palavra. E às vezes a gente quer que Jesus venha aqui de novo, morre de novo por mim, faz um sacrifício por mim, que ele vai lá de novo, ou que você, sabe, eu vou ter que nascer de novo, uma linhagem assim para ser abençoado. Não, irmão, eu já fui. Em Cristo Jesus, eu já fui abençoado com toda sorte de bênção. Isso está dentro de mim. Ele me transportou do império das trevas. Eu não estou debaixo do pecado mais. Amém? Eu não estou, eu não vivo, eu não preciso estar mais nesse lugar. Porque ele me transportou para o seu reino. Eu estou em outro reino. O reino que eu vivo é do Filho do meu amado. Jesus me amou tanto, tanto que ele me carregou para o reino dele. Ele deu ele. O que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo debaixo de uma prisão? Porque eu não reconheço quem é ele. Porque eu não conheço a palavra. Porque eu não dou valor nessa palavra. Ou porque senão a gente vive de passado. Eu conheci Jesus. A palavra dizia. Não, ela não dizia, ela diz. A palavra é viva e eficaz. A fé vem pelo ouvir. Não do que você ouviu. É do que você ouve.
ela é viva. É dia, é no tempo presente, é agora. Eu e você, nós precisamos ser sacudidos pelo Espírito Santo. Queria que você ficasse em pé, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu creio nesse novo tempo, onde o Senhor está nos mostrando, nos levando para um lugar onde nós conhecemos de fato e de verdade Ele. Onde nós não somos mais presos, onde nós não estamos debaixo de um cativeiro, mas aonde nós valorizamos aquilo que Ele nos deu. Aonde nós pagamos um preço para aquilo que estava morto ressuscitar. Aonde eu sei que Ele me abençoou com tudo o que eu preciso. Amém? Então eu não tenho que viver debaixo de opressão. Eu não tenho que viver mais debaixo de miséria. Eu não tenho que viver mais na pobreza, mendigando, sendo tapete de Satanás. Não, irmãos. Ele já me tirou desse império. Ele já me transportou para outro lugar. Mas eu não posso desprezar aquilo que o Senhor me deu. Isso tem que ser vivo dentro de mim. Diariamente eu tenho que ser vivo isso dentro de mim. A palavra tem que estar viva dentro de mim todos os dias. O ouvir da palavra. Eu tenho que ouvir todos os dias a palavra. Eu tenho que orar todos os dias. Eu tenho que declarar essa palavra todos os dias. Confessar essa palavra todos os dias. Orar em outras línguas. Saber que aquilo que Ele está construindo é para mim, é fazer história e não fato. Não só um registro. Ele quer uma história. Eu sou família do Senhor. Eu sou bênção do Senhor. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar. Fala com o Senhor. Deus, eu nem sei às vezes o que eu preciso, mas eu quero me render na Tua presença. Eu quero me render na adoração. Eu quero me render ao Senhor e deixar que o Senhor dirija a minha vida. Que o Senhor faça história na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, simplicidade da palavra, viver isso plenamente, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor pagou por mim, aquilo que o Senhor já me abençoou. O Senhor não vai me abençoar, o Senhor já me abençoou, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. Eu sou bênção do Senhor, sou família do Senhor, mas eu quero viver como filho, Pai. Eu não quero ficar mais debaixo de cativeiro. Eu não quero estar um dia bem e um outro dia mal. Eu não quero que o domínio das trevas venha me pressionar e me colocar debaixo de opressão e depressão. Mas eu quero ter a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos adorar.